Olá, você que visita o canal Águia GC Matemática, eu fico feliz em recebê-lo para a primeira videoaula sobre vetores e geometria analítica. Hoje iniciaremos com o conceito de vetores pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se recolha e se alguma coisa tirou a sua atenção, pause o vídeo e volte e retome a aula e faça isso várias vezes até que você tenha entendido tudo. Boa aula! Inicialmente, nós vamos começar com um problema motivador sobre aviação. Problema: na navegação aérea, as direções de voo das aeronaves são dadas pelos ângulos considerados a partir do norte, N, no sentido horário. Considerar um avião que viaja com uma velocidade constante de 550 km por hora em sentido sudeste sob o ângulo de 140 graus. Nós vamos ver o sistema de orientação, que é norte, sul, oeste, leste. No sentido horário, ele diz aqui sentido horário. O sentido horário é o sentido do ponteiro dos relógios. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Nós vamos montar um gráfico a partir das informações do problema sobre aviação. A grandeza velocidade de 550 km por hora, ela fala de intensidade, será representada por um segmento orientado, e esse segmento usará uma seta, sob o ângulo de 140 graus, ele está falando da direção, a sudeste, o sentido. Vamos ver o que significa isso. Temos sistema de orientação norte, leste, sul, oeste, no sentido horário, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, nesse gráfico aqui, nós temos o norte, o oeste, o leste e o sul. Vamos representar aqui esse sentido, que é o sentido sudeste. Este ângulo aqui é 140 graus. Eu vou representar a velocidade neste eixo, de 100 em 100 km, 100, 200, 300, 400, 550 quilômetros. Aqui está a posição do nosso avião em voo. É isso que o problema diz. Contemple um pouco. Vamos passar adiante. Esse problema serviu para introduzir o conceito de vetor. O segmento orientado com um sentido de percurso definido, que vai ser considerado positivo, representa um vetor. Então vamos ver aqui. Nós tínhamos, este era o segmento orientado, da orientação do avião. A direção, eu vou dar alguns exemplos de direção por segmentos orientados. Existem infinitas direções, eu estou dando apenas alguns exemplos. Veja que ele está orientado nas duas pontas, ó, que tanto vai para lá ou para cá. Então a direção, isso aqui é uma direção, aqui é outra direção, outra direção. Aqui é outra direção e aqui é outra direção. Então, nós temos aí 5 exemplos de direção. Cada direção tem 2 sentidos. Então, vamos ver aqui do lado como vão ser esses sentidos. Vamos pegar essa direção em azul. Ele está dizendo que um percurso definido pode ser considerado positivo. Então, nós vamos considerar um positivo daqui para a direita, sentido positivo. E daqui para a esquerda, o sentido negativo. A direção verde, a mesma coisa. Daqui para a direita, positivo. Daqui para a esquerda, negativo. Vamos pegar esta direção aqui que está em cor terra. A mesma coisa. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Vamos pegar aquela em azul que eu transportei para cá, para baixo. Positivo para a direita, para a esquerda, negativo. E a vermelha, para cima positivo, para baixo negativo. Então eu estou mostrando para você que cada direção ela tem 2 sentidos, um positivo e outro negativo, que fica inicialmente pré-definido. Contemple
Vamos para o próximo. Nomear um segmento orientado. O segmento está orientado porque ele tem uma setinha. Aqui eu chamei de A, é a origem do segmento. Do lado de cá, na ponta da seta, eu chamo de B, é a extremidade do segmento. O segmento AB é orientado. O segmento AB, o A é a origem. Olhe para a seta em cima, ela começa em A, termina em B. Então, origem é A, extremidade é B. Isso vai ser extremidade menos origem, B menos A. Nós podemos chamar este segmento orientado de um vetor V. E nós vamos usar uma letra minúscula e sobre a letra nós vamos colocar uma seta orientada, que é o segmento AB. Origem A, extremidade em B, que é B menos A. O vetor V está determinado pelo segmento orientado AB. Então eu tenho aqui um segmento orientado AB, que eu vou chamar de vetor V. Eu posso colocar esse segmento sendo o segmento BA, origem em B, extremidade em A. Eu posso representar esse segmento como sendo o vetor U. O vetor U é o segmento BA. Repara que origem é B, extremidade é A. Então ele é o segmento BA. A setinha está nesse sentido, porque origem é B, extremidade é A. Ele vai ser extremidade menos origem. Então, é A menos B. Ou ainda, eu posso representar esse vetor U como segmento orientado AB. Só que a origem é em B e a extremidade em A. Então, eu vou inverter o sentido da seta. Eu posso usar esta notação ou esta aqui, é a mesma coisa. Eu estou dizendo que a origem é B e a extremidade é A. Isso aqui vai ficar extremidade, que é A menos B. É exatamente a mesma coisa que está aqui, só que escrita de forma diferente. Então, isso você tem que prestar atenção na orientação que está sendo usada aqui em cima quando você tem duas letras para representar um vetor. Contemple. Vamos para o próximo. Nós vamos fazer uma representação cartesiana do vetor AB, que é um vetor de R2. Então, eu tenho o eixo horizontal real, o eixo vertical real, a origem. Eu vou marcar aqui o ponto A e o B e vou marcar o ponto AB aqui em cima. Eu vou unir por um segmento de reta orientado a origem ao ponto AB, vetor V. E aqui nós temos o tamanho do vetor V. Aqui eu representei o vetor V nos eixos cartesianos. É uma representação cartesiana ou também uma representação geométrica nos eixos. Vamos ver o que é o módulo de um vetor V. Eu posso representar por essas duas barrinhas e ver dentro, ou eu posso representar por uma barrinha simples. Qualquer uma dessas duas notações representa o módulo do vetor V. É o tamanho do vetor. O módulo é o tamanho. Eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui, vou transportar para cá. Está aqui o meu triângulo retângulo. Aqui está o meu ângulo reto. Este cateto mede B e este cateto aqui mede A. A hipotenusa é o módulo de V. Então, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é a hipotenusa? É módulo de V ao quadrado. O primeiro cateto é A ao quadrado. O outro cateto é B ao quadrado. Então, nós vamos extrair a raiz quadrada disso aqui, vai ficar o módulo de V, é raiz quadrada de A2 mais B2. Isto aqui é que é o módulo que dá o tamanho do vetor. Contemple. Vamos passar para o próximo. Exemplo 1. Nós vamos calcular o módulo dos vetores e representá-los nos eixos cartesianos. Item A. O vetor V, ele está escrito com coordenadas 3, 7. Solução. O A é 3 e o B é 7. São as coordenadas do vetor, as coordenadas cartesianas. Então, o módulo do vetor, nós já acabamos de ver,
raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, o módulo de V vai ser 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. O módulo de V vai ser 3 ao quadrado dá 9, 7 ao quadrado dá 49. 9 mais 49, o módulo de V vai ser a raiz de 58. Então, o nosso vetor tem raiz quadrada de 58 centímetros, metros, não sei que unidade é, ok? De comprimento, de tamanho. Representação cartesiana. Vamos traçar os eixos cartesianos, são eixos reais. Então, nós vamos representar no eixo as 1, 2, 3, porque a abscissa aqui é 3, primeira coordenada do vetor é 3, e a segunda coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcar aqui o ponto 3, 7. Eu vou unir a origem ao ponto e aí eu tenho o vetor V. Este segmento aqui, ele é o tamanho do vetor, é um módulo. O tamanho desse vetor aqui é raiz quadrada de 58. Contemple, vamos para o próximo. Item B, o vetor U, ele tem coordenadas de menos 5 e menos 4. Solução, o A é menos 5 e o B é menos 4. O módulo de U, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ele vai ser igual a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Módulo de U é igual a menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 ao quadrado é 16. Então, o módulo de U é raiz quadrada de 41. Vamos fazer a representação cartesiana. Por que eu coloquei o eixo horizontal mais acima? Porque eu tenho coordenadas negativas. Então, eu vou ter que trabalhar com a parte negativa do eixo vertical e a negativa do horizontal. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui vai até o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou marcar o ponto menos 5, menos 4. Vou unir a origem até aqui. Isso é o meu vetor. U é o módulo de U. O menos 5, menos 4 é o vetor U. Contemple. Vamos para o próximo. Grandezas. Há dois tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais. Eu vou fazer a diferença entre elas. As grandezas escalares ficam completamente definidas por um número real acompanhado de uma unidade. As grandezas escalares, exemplo, o comprimento, quando você mede uma mesa, quando você mede o lado de um triângulo, qualquer medida, você tem, por exemplo, 15 metros, um número e uma unidade. 16 centímetros, um número e uma unidade. 4 quilômetros, um número e uma unidade. Temperatura, 25 graus centígrados, um número e uma unidade de temperatura. 75 graus Fahrenheit, um número e uma unidade. São exemplos de grandezas escalares, segundo a definição. A área. Você vai medir a área de uma sala, 250 metros quadrados. Fica perfeitamente definida por um número e a unidade de área. Outra, 750 quilômetros quadrados, perfeitamente definida por 750 e por quilômetro quadrado. O volume de um recipiente é 35 metros cúbicos. Fica bem definido por um número e uma unidade cúbica. Ou 57 centímetros cúbicos, bem definida pelo número com a unidade cúbica. 12 decímetros cúbicos, o número e a unidade cúbica. É uma grandeza escalar. A massa, 10 gramas. Também, um número e a unidade de massa. Todo mundo entende que está bem definido. 75 quilogramas. Você pesa 75 quilos. Muito bem, um número e a unidade de medida. A densidade, 0,997, o número e a unidade de densidade. 13,6 é a densidade do mercúrio, perfeitamente definido. Então, comprimento, temperatura, área, volume, massa, densidade são exemplos de grandezas escalares. Contemple. As grandezas vetoriais ficam plenamente definidas por seu módulo, comprimento ou a intensidade da grandeza, a direção e o sentido. Então, exemplo, a velocidade, por exemplo, 150 km por hora.
60 km por hora. Isso é um exemplo de grandeza vetorial. A força, 25 newtons, ou 10 kg vezes metros por segundo ao quadrado. Também é uma grandeza vetorial. A aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. É outra grandeza vetorial. Contemple operações com vetores. Dados os vetores U, o vetor AB, e V, o vetor CD, definir o vetor U mais V igual a AB mais CD igual. Nós vamos somar o A mais C e o B mais D. Então, toda vez que você tiver a soma de vetores expresso desta forma, como um ponto, não é? Você vai fazer a soma, pega o primeiro, soma com o primeiro, vírgula, o segundo com o segundo. Vamos ver um exemplo. Dados os vetores U igual a 5, 2 e o vetor V, 6, 3, eu vou somar o vetor U mais V. Vai ser o vetor 5, 2 mais o 6, 3, vai dar o vetor 5 mais 6, vírgula, 2 mais 3. 5 mais 6 dá 11, 2 mais 3 dá 5. Aí nós efetuamos a adição de vetores. Muito fácil. Segundo, lambda U. Essa letra aqui é o lambda, é uma letra grega. Vai ser lambda vezes o vetor U, que tem coordenadas AB. Isso vai ser igual a lambda vezes A, vírgula, lambda vezes B. Lambda A, lambda B. Lambda é um número real. Um número real é um escalar, é um número. Exemplo, lambda é um número real que a gente chama de escalar. Então, quando você ouvir falar em escalar, nós estamos falando em número real. E, exemplo 5. A. Dados o vetor V igual a 5, 2 e o lambda igual a 8, que é um número real. Então, o vetor lambda V vai ser o vetor 8 que multiplica 5, 2. Vai dar 8 vezes 5, 8 vezes 2. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 2, 16. Então, o vetor lambda V é o vetor 40,16. Se lambda é maior que zero, então lambda V tem o mesmo sentido do vetor V. Item B. Dados o vetor U igual a 5, 2 e lambda menos 3, que é um número real. O vetor lambda U vai ser igual a menos 3, que multiplica o vetor 5, 2, que é igual a menos 3 vezes 5, vírgula, menos 3 vezes 2. Isso aqui, menos 3 vezes 5 dá menos 15, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Se lambda é menor que zero, então lambda U tem sentido oposto do vetor U. Contemple um pouco e nós vamos fazer na próxima ficha uma representação gráfica disso para você ver perfeitamente o que está sendo afirmado aqui em cima e aqui embaixo. Item A. Se lambda é maior que zero, o vetor lambda V tem o mesmo sentido de V. Vamos ver graficamente. O vetor V tem coordenadas AB, esse é o vetor V. Agora eu vou pegar o vetor de coordenadas lambda A e lambda B. Tem o mesmo sentido de lambda V e ele está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o vetor lambda V tem o mesmo sentido quando lambda é maior que zero. Item B. Se lambda é menor que zero, então lambda V tem o sentido oposto do vetor V. Vamos ver por quê. Eu tenho aqui os eixos cartesianos, aqui o vetor V, que tem coordenadas AB, e eu vou ter o lambda A. Como o lambda é negativo, ele vem para o lado negativo do eixo horizontal. E como o lambda é negativo, ele vem para o lado negativo do eixo vertical. Então, unindo a origem ao ponto lambda A, vírgula lambda B, vai dar o vetor lambda V, que ele tem sentido oposto ao vetor V. O vetor V está nesse sentido e ele está no sentido oposto. Ele continua na mesma direção, só que ele muda de sentido quando o lambda é negativo. Contemple. Exemplo 6.
Represente nos eixos cartesianos o vetor V, que é igual ao segmento orientado AB. Calcule o seu módulo, sabendo que o ponto A é 3, 5 e o ponto B é menos 1, 4. Então vamos à solução. O vetor V é o vetor AB. Então a origem é A, extremidade é B. Então ele é extremidade menos origem, B menos A. B menos A vai ser, o B é menos 1, 4, menos 3, 5. Menos 1, 4, mais. Aqui é como se o lambda fosse menos 1. Ele multiplica aqui dentro, vai ficar menos 3, menos 5. Vai ficar menos 1, menos 3, vírgula 4, menos 5. Esse é o vetor V. Fazendo as contas, nós vamos ter menos 4, menos 1. Esse é o vetor V. O módulo de V vai ser a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 1 ao quadrado dá 1. Então dá 16 mais 1, que vai ser igual a raiz quadrada de 17, o módulo de V. Agora nós vamos fazer a representação cartesiana, desenhando os eixos cartesianos, representando o ponto A, que tem coordenadas 3, 5, e representando o ponto B, que tem coordenadas menos 1, 4. O vetor AB, essa origem em A e extremidade em B. Então, ele está nesta direção com este sentido, de A para B. Origem e extremidade. Esse é o vetor V. Aqui termina a nossa videoaula sobre vetores e geometria analítica. É a nossa primeira videoaula. A Águia GC Matemática agradece. Espero que você compartilhe com seus amigos, dê um joinha, dê um ok, se inscreva no canal e muito obrigada.